No vídeo anterior eu introduzi o problema dos grupos sectários, que são grupos que predispõem à dependência. Então agora eu quero tratar um pouco sobre essa questão da dependência, fazendo uma diferenciação com outra palavra parecida, sinônima quase, que é o vício. E a gente no dia a dia às vezes usa dependência e vício como sinônimos para designar esses processos ou consumos ou atividades que as pessoas fazem que acabam sendo destrutivas para elas. Elas têm um benefício, mas têm também um efeito colateral muito grande e que está prejudicando as suas próprias vidas. A palavra dependência, é claro que muita gente pode até colocar assim, não, mas veja, a gente depende de tanta coisa, né? A gente é dependente de água, a gente é dependente de ar. Então, qual é o mal em ser dependente? Não é uma coisa absolutamente ruim. Acontece que isso é um jogo de palavras, né? Um certo trocadilho. E por isso que eu gosto de usar a palavra vício também, que ela tenta demarcar uma outra característica, que não é apenas a existência de uma necessidade, de uma dependência. É verdade que a gente depende de beber, a gente depende de respirar. Acontece que a gente não fica viciado nessas substâncias, por quê? Porque a necessidade de consumir água, ela não é uma coisa que se torna tão obsessiva a ponto de que a gente começa a prejudicar outras áreas da nossa vida ou que tenha efeitos colaterais que possam nos danificar enquanto a gente busca beber água, né? A pessoa que começa a beber água, logo, logo ela vai sentir que ela está satisfeita. E ela só vai se prejudicar se ela, vamos dizer, se obrigar a se encher de água ali contra a própria vontade. Ela sabe que ela está fazendo alguma coisa, está agredindo seu organismo, né? E é diferente de outras substâncias em que a pessoa está buscando aquele barato que a substância dá, aquele efeito, às vezes porque é um efeito que lhe ameniza outras sensações angustiantes de sofrimento. Só que na busca daquele efeito, mais tarde ela começa a perceber que aquilo tem efeitos colaterais. E essa busca começa a ficar tão necessária e começa a dominar tanto, escravizar tanta pessoa, que ela começa a negligenciar outras áreas da sua vida. Esquece dos estudos, negligencia compromissos, falta, não vai ao trabalho, começa a ficar agressiva com os colegas, com os amigos, com a família. E, enfim, esse consumo começa a atrapalhar toda uma série de áreas da vida da pessoa. Eu coloquei no primeiro vídeo também que a dependência é sempre uma relação, né? Não é só a substância, no caso da dependência de drogas. E eu estou abrindo isso aqui para depois entrar na questão da dependência de grupos. Você pode experimentar uma substância e não gostar, ou você pode experimentar e gostar e usar recreativamente e depois deixar de lado. Ou você pode experimentar, usar e ficar realmente muito ligado a ela, muito, vamos dizer, apegado a ela e ela começar a atrapalhar a sua vida. Ou seja, também depende de características individuais, como é que vai ser essa relação que cada pessoa tem com substância. A mesma coisa acontece com grupos. Há grupos que não predispõem uma dependência, mas outros predispõem. Grupos que dão um extremo afeto para quem está chegando de uma maneira assim exagerada. A pessoa começa a ser tratada como uma pessoa muito especial, como uma pessoa muito que tem uma missão, uma pessoa escolhida. E às vezes se a pessoa está ela tem uma dificuldade com isso, ela tem uma carência disso, ela pode daí se ligar demais àquele grupo. E aí isso que poderia ser o suprimento de uma necessidade afetiva que todos nós temos, vai se tornando uma dependência, porque ela vai começando a centrar a sua vida em torno daquele grupo. Assim entram as dependências afetivas também, dependências em relacionamentos. E no caso de grupo, essa centralização, se o grupo também predispõe essa dependência, ela começa a pessoa a negligenciar outras atividades, outras áreas da sua vida, educação, trabalho, os círculos, os convívios que ela tinha anteriores a isso, o que ela gostava de fazer antes, porque o grupo começa a dizer que tudo isso é coisa ruim, é atrasado, que eles têm opções melhores, e a pessoa começa a se centrar muito naquele grupo apenas. E isso naquele momento presente pode não parecer um problema, mas para o futuro tem consequências graves. Ela vai tendo
vai investindo menos na sua profissão, na sua carreira, ela vai investindo menos nos seus estudos, ela vai se desligando de vínculos que eram históricos, vínculos sociais e afetivos, amigos, acreditando que aqueles vínculos que são formados tão imediatamente com os colegas do grupo sectário são realmente amizades, quando não tem como se formar uma amizade numa velocidade tão grande. Elas são amizades muito supérfluas e se rompem facilmente no momento que a pessoa sai do grupo, por exemplo. Então, são efeitos colaterais que a pessoa só vai sentir lá na frente, né? Por isso que a gente fala de dependência de grupos.